A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Que prazer recebê-los por aqui, professores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus, a Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, atualmente presbítero na AD Belém, Campinas, São Paulo, na verdade já há mais de 25 anos, não é? Também sou superintendente da EBD e pregador da Palavra de Deus. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, tem muito conteúdo lá para você conhecer melhor o nosso ministério e as nossas viagens que realizamos ministrando a Palavra de Deus em congressos, eventos, acampamentos, onde quer que somos chamados, sempre sob a bênção, claro, do nosso pastor. Também ministramos palestras para casais, palestras para pais e filhos e também treinamento para professores da escola dominical e treinamento para líderes. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais, o meu WhatsApp para você entrar em contato conosco, para analisarmos uma agenda disponível. E também no WhatsApp temos 6 grupos de professores da escola dominical. Você pode me chamar aí, clicar aí no link e será um prazer recebê-lo em um de nossos grupos. Também você não pode perder o inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e muito objetivo para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser as aulas e ficar por dentro e aprimorar o seu conhecimento e adquirir novas ferramentas para lecionar na escola dominical. Você ama o que faz? Você é um professor dedicado, mas acredita que pode alcançar resultados muito mais satisfatórios? Então adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas com 70% de desconto na promoção de lançamento. Com esse treinamento você vai aprender juntamente comigo como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula e métodos de aprendizado e ensino. Existem na mesma classe de aula alunos que aprendem repetindo o que você fala, outros aprendem anotando, outros aprendem escutando e outros aprendem discutindo, interagindo entre si. São formas que as pessoas têm de aprender. Logo, a sua aula precisa ser uma aula dinâmica, que leve os alunos a despertar com maior potencialidade o seu jeito de aprender. Isso passa necessariamente pela forma do professor ensinar. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link na descrição. Adquira já. Você abençoa o nosso ministério, contribui para a continuidade do nosso projeto aqui neste canal e com certeza será abençoado também no seu ministério de professor de escola dominical e os seus alunos serão abençoados também. Adquira já. Lição 5 na classe dos adultos. Uma perspectiva pentecostal de missões. Me parece que tem aí uma polêmica nos comentários desta revista. Você ficou sabendo disso? Fique até o final para você acompanhar e analisar comigo se tem polêmica mesmo sobre o dom de línguas nesta lição. Bom, na nossa revista o tema então é uma perspectiva pentecostal de missões. O textual está em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Eu diria que é o mesmo Espírito que ele continua derramando sobre a igreja na atualidade. Ele não deseja derramar, ele continua derramando, tá? Uma pergunta: quem não é batizado com o Espírito Santo pode pregar o Evangelho? Quem não é batizado com o Espírito Santo pode pregar o Evangelho? Nos nossos grupos de WhatsApp, um irmão fez aí um comentário sobre este tema. Fala para mim aqui na parte de baixo do vídeo, tá? Ó, o texto na classe está em Atos 2, do 1 ao 8 e depois do 14 ao 18, tá? Nós vamos trabalhar aqui hoje dentro desta aula, a palavra-chave é pentecostal, tá? Se você quiser anotar aí as 4 características de uma igreja verdadeiramente pentecostal, eu diria as 5, estão em Atos 2 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui tem
palavra e autoridade pastoral. Tem muita gente hoje que não está debaixo de nenhuma autoridade pastoral, tá? Então você tem a igreja verdadeiramente pentecostal, crente verdadeiramente pentecostal, ama a palavra, respeita e caminha sim debaixo da autoridade. A Bíblia diz que Deus deu pastores à sua igreja. Eles também perseveravam na oração, no partir do pão e na comunhão. Então, uma igreja verdadeiramente pentecostal é um lugar onde há comunhão. Por isso que é importante aqueles momentos do lanche depois do culto, aquele almoço depois da escola no domingo, comunhão, para não sermos um grupo de estranhos, principalmente no culto da ceia do Senhor, e sim nos assentarmos um ao lado do outro como irmãos. Partir do pão entre nós, começando pelos domésticos na fé. Ninguém pode ter falta do que é essencial, nem falta de roupa, nem falta do pão. O que é essencial, os idosos, o remédio, enfim. Ou seja, uma igreja verdadeiramente pentecostal, os crentes cuidam uns dos outros, eles protegem uns aos outros, tá certo? E eles também, eles então perseveravam em tudo isso, e é a marca, as características de uma igreja verdadeiramente pentecostal. Bom, uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Então a gente vai tratar aqui de algumas características do trabalho missionário, que é uma marca da obra do Espírito Santo na vida da igreja, desde o seu nascedouro lá no Pentecostes, em Atos 2, até os dias de hoje e até o arrebatamento. Tópico 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso com Jesus a partir do novo nascimento, tá? Então, o que nos identifica como evangélicos de verdade não é frequentar uma igreja, mas é um novo nascimento, tá? Nós somos chamados para uma nova vida em Cristo, lembrando que essa nova vida é um trabalhar de Deus em nós, por meio do Espírito Santo e de sua palavra, que nos acompanha enquanto estivermos neste mundo, tá certo? Então, o crente nascido de novo não é uma pessoa que não peca, mas ele não tem mais o pecado como estilo de vida, não se acostuma mais a pecar, evita o pecado a todo preço, a qualquer custo, e quando peca, confessa, abandona para receber misericórdia, enfim, ele não mais tem o pecado como um estilo de vida, tá? Bom, então você tem aí o novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum, tá? Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante: autoridade das Escrituras, salvação pela fé e sacerdócio universal dos crentes, tá? Então, nós estamos aqui olhando como é que os evangélicos atuam. Então, tem um novo nascimento, não é? E nós temos essa característica, que é apelar para as pessoas aceitarem a Cristo, ofertar Cristo às pessoas e fazer o apelo. Você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Bom, como o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê, olha só, que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia do Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I ou do primeiro século, tá? Então, o pentecostal, talvez tem muitas características que nós associamos com os irmãos que não são pentecostais, os chamados tradicionais. Mas se eu estiver errado, me corrijam, por favor, aqui nos comentários. A característica mais forte que nos diferencia, lembrando que isso não é ponto para a salvação, ok? Não é uma questão de salvação da alma, é uma questão de conceito doutrinário, de visão teológica, tá? Principalmente visão teológica, mais conceito doutrinário, porque doutrina não muda independente da denominação. Mas a característica de crer na experiência
do batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas, tá? Então eles dizem, as igrejas tradicionais, que essa experiência é muito subjetiva para ser associada como algo que realmente acontece. Eles também, muitos são sensacionistas, acreditam que a experiência foi lá para Atos 2, tá certo? Mas nós cremos, Atos 2:39, que essa promessa é para vós e para todos quanto nosso Senhor chamar, tá certo? Então, a igreja, ela começou no poder do Pentecostes e ela continua no poder do Pentecostes. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu até faço aqui um apelo e um desafio. Me mostre uma igreja não pentecostal que teve o crescimento que a igreja pentecostal teve, e aí vamos falar da nossa. Me mostre uma denominação não pentecostal que não crê nas experiências com o Espírito Santo, que tenha tido um crescimento pelo menos parecido com o crescimento da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela cresceu no poder do Pentecostes, desde lá a Rua Azusa, podemos dizer assim, certo? Depois 1910 no Brasil, não é? E ela continua sendo não só uma denominação centenária, mas ela é a maior denominação cristã evangélica do Brasil e do mundo. E uma das características da Assembleia de Deus é exatamente crer no mover do Espírito, na ação do Espírito, e por isso ela continua sendo uma igreja plantadora de igrejas. Ela continua sendo uma igreja que envia missionários como nenhuma outra, que abre pontos de pregações como nenhuma outra igreja, tá certo? E por isso cresce muito, ainda nos dias de hoje, continuará crescendo, tá? Então, uma das maiores contribuições é exatamente esta plantação de igrejas em todo o nosso território nacional e no mundo, tá? Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, né? Então, no nosso meio nós temos esse jargão: dá lugar aí, irmão, entendeu? Eu vou dar lugar na terra, aquela coisa toda, tá? Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável, é indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Então, pergunto de novo, um crente, eu vou abrir o comentário que o irmão fez aqui, ó. Um crente não batizado com o Espírito Santo, ele pode pregar o Evangelho? O que você acha? Fala para nós aqui nos comentários. Um crente batizado com o Espírito Santo, ou melhor, que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode pregar o Evangelho? Nós estamos aqui tratando desta lição e vendo a grande importância que tem crer na ação do Espírito Santo, nas experiências do Espírito Santo. São subjetivas? São pessoais? São. E isso que é o maravilhoso. Como eu disse, para as nossas igrejas tradicionais, não tem impacto na questão da salvação, mas na questão da experiência tem muito impacto. E por isso vivemos um crescimento como nenhuma outra igreja. Ó, aqui está a polêmica da Revista dos Adultos, quando aqui no auxílio missiológico, aqui ó, na minha revista está na página 36, o comentarista, o ACPAD, colocou aqui, não é, quem é o pentecostal, não é? E aí ele vai falar das igrejas históricas, do protestantismo, não é? Por causa dessa questão aí do falar em línguas. A questão da glossolalia fez que as igrejas históricas banissem os faladores de línguas. Tornou-se também o principal fator unificador
entre os primeiros pentecostais que vieram de diversas tradições cristãs. Hullinger enfatiza que o fator comum entre os pentecostais era todos os grupos que professam pelo menos duas experiências de crise religiosa: o batismo ou o novo nascimento, o batismo com o Espírito sendo o segundo, no caso o batismo com o Espírito, subsequente e diferente do primeiro, e sendo o segundo geralmente, mas nem sempre, associado a falar em línguas, tá? Então ele usou aqui a expressão de alguém, quem sabe aí de um estudioso, um historiador da igreja, e colocou isso aqui na revista. E aí deu aquela polêmica, o comentarista está dizendo que é possível ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. Não é isso que o comentarista está dizendo. O comentarista colocou aqui uma observação, não é? Aí, sobre o tema, não é? Nós acreditamos, como assembleanos pentecostais, que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas. Nós temos Atos 2, depois nós temos Atos 10, depois nós temos Atos 19, não é? Onde fica muito claro aí que subsequentemente a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, o que identificava que a pessoa tinha sido batizada com o Espírito Santo era o falar em línguas, ok? A habitação, todo crente nascido de novo ele já é. Agora, revestimento é evidenciado, até porque revestimento é o que está por fora, é o que está por cima, é o que todo mundo vê, é a primeira estrutura, ok? Então é algo visível, neste caso é algo audível, não é? Que identifica que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Cuidado, que nosso meio tem professores sensacionistas, não é? Cuidado, porque tem gente, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas crê. Beleza, pode ensinar, pode pregar, não tem problema. O problema é gente que não é batizada com o Espírito Santo, não busca, não crê, e aí começa a disseminar o sensacionismo no nosso meio. Quem não é batizado com o Espírito Santo, quando for dar uma aula, quando for falar, nem comente sobre isso. E se alguém perguntar, escuta, você é batizado com o Espírito Santo? Você vai dizer, ainda não sou, mas estou buscando a promessa. Eu creio na promessa, tá bom? Um cristão não batizado com o Espírito Santo pode evangelizar? Deve. O revestimento é um revestimento de poder. É uma estrutura a mais espiritual para você anunciar o evangelho, para você pregar o evangelho. Lembrando, até o irmão colocou no comentário que ele fez, porque eu prego muito mais com a minha vida do que com as palavras. Não! Pregação do evangelho envolve vida e palavra. A palavra de pregar, e pregar ali é verbalizar, é falar, é anunciar, ok? Então não tem essa de pregue com a vida se necessário use palavras. Quem disse isso foi um padre, um monge, um papa. Não foi Jesus. Jesus não disse isso. Por quê? Porque ele como que fala, ele ficou bravo com os fariseus exatamente porque eles eram hipócritas. O que é um hipócrita? Alguém que tem um comportamento diferente das suas palavras, ok? Jesus não ganhou a atenção das pessoas se comportando bem, mas ele ganhou com as suas palavras que no dia a dia se mostravam coerentes com seu comportamento. Então não é pregue ou viva, é pregue e viva, ok? Pregue e viva. Muito bem, tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. Ao adquirir, você nos presenteia. Ao adquirir, você nos ajuda a manter a estrutura. Nós estamos aqui gravando na minha casa, mas todo sábado às 9 da manhã tem Fala Denão Podcast. E cada episódio mais incrível que o outro,
com mensagens, histórias edificantes para abençoar você, sua vida e a sua família. Por isso, me ajude a sonhar e realizar os projetos que Deus tem colocado no meu coração. Eu poderia pedir uma oferta a vocês, mas preferi entregar algo. Então, estou entregando um produto, um treinamento. Transforme suas aulas. Você vai aprender a preparar a aula, planejar a aula, aplicar a aula, que é ajudar o aluno a tirar da sala de aula aquilo que aprende e praticar no dia a dia, no meio da família, na escola, enfim. E você também vai aprender a diversificar sua forma de ensinar. O professor monótono, aquela monoaula onde só o professor fala, é cansativo até para você. Tem muitos professores que estão desanimados com a escola dominical. Não é porque você é um mau professor, você só precisa despertar habilidades que já estão em você. Numa mesma sala você tem alunos que aprendem repetindo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem discutindo e outros aprendem anotando aquilo que você está falando. Então, quando você diversifica a sua forma de ensinar, você atinge com mais eficiência os seus alunos. Adquira já 70% de desconto de lançamento. Adquira já o seu treinamento, transforme suas aulas. Será bênção para você. E é um sinal do seu carinho com o nosso trabalho. Também é só você clicar no primeiro link. Muito bem. A obra missionária depois do Pentecostes. Tá? A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Veja, um crente pode falar de Jesus sem ser batizado com o Espírito Santo? Claro. Mas ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo para falar de Jesus. Entende? Uma coisa não anula a outra. Então, enquanto você fala de Jesus, busque o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para ser buscado até receber, ok? É para ser buscado. E se não receber, continue a buscar. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. A gente precisa entender que evangelizar, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, anunciar Jesus, é entrar em um território malignamente dominado. Então, o crente não só precisa crer, como desejar receber o batismo com o Espírito Santo. Aliás, a motivação por trás do batismo com o Espírito Santo, o que é? Para sermos testemunhas. O crente que verdadeiramente quer ganhar almas para Jesus, ele busca o batismo com o Espírito Santo. Porque ele sabe, eu vou usar aqui uma palavra que é um mecanismo poderoso para cumprir sua missão. Marcos 16, 15 ao 18, 1 Pedro 2, 9 e 10. Então nós temos uma missão, Mateus 28, 19 e 20, nós temos uma missão. Agora, para cumprir essa missão, nós precisamos de revestimento. Então, o crente não apenas crê, ele deseja e ele busca porque entende que é essencial para ele cumprir a sua missão com eficiência. Com eficiência. Porque essa é a motivação do batismo com o Espírito Santo. Nos revestir para sermos testemunhas. E testemunhas em Atos 1:8 é mártir. É aquele que está disposto a abrir mão da própria vida para testificar aquilo que acredita. Morrer literalmente por Jesus. Morrer pela causa do Evangelho. E aí, você não faz na sua força. Você não faz no seu peito. Somente no poder do Espírito. Somente no poder do Espírito, tá? Bom, então, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi do primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Embora o livro de Atos destaque
a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens de Deus, como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, enfim. Então nós podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado para evangelizar um país africano. Então nós vamos aprender que Deus não faz acepção de pessoas, e tudo isso no mover do Espírito Santo. Lá em Atos 10, nós temos Pedro, que somente movido pelo Espírito Santo reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele é levado à casa de Cornélio, e Cornélio era gentio, ele não era judeu, e para o judeu o gentio é imundo, mas Pedro foi levado pelo Espírito Santo até a casa de Cornélio, e enquanto ele pregava a palavra, Cornélio e os seus convidados foram batizados com o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que eles foram batizados com o Espírito Santo? Só para a gente, vai que resta alguma dúvida aí, Atos capítulo 10, está aqui, Atos capítulo 10, e 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, aqueles que achavam que para ser salvo tinha que estar circuncidado fisicamente, e que tinham ido para lá com Pedro, porque também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito. O batismo com o Espírito Santo não salva, mas é para os salvos, não é? Por que eles admiravam? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo, mais uma vez mostrada aí, que é o falar em línguas estranhas, línguas diferentes, línguas espirituais, tá? Então, Deus não faz acepção de pessoas, e só é possível entender isso pelo mover do Espírito Santo, tá? Deus não faz acepção de pessoas, Deus se interessa pela salvação de todos os homens, e é por isso que, pelo impulsionamento do Espírito Santo, a igreja cresceu em poucos anos. A igreja avançou pelo império em poucos anos, a ponto de que a igreja, em 20, 30 anos, ela tinha se tornado uma potência dentro do império, mesmo o império fazendo de tudo para persegui-la. Quanto mais perseguia, mais ela crescia. E quanto mais ela crescia, mais pessoas iam sendo salvas de todas as classes, de todas as esferas. As pessoas iam tendo encontro com Jesus. Então, não tem como atribuir o crescimento da igreja, o avanço da igreja, o alcance da igreja, senão a obra do Espírito Santo. Senão a obra do Espírito Santo. Então, sem batismo com o Espírito Santo, você pode fazer muito para Deus, mas com batismo com o Espírito Santo, acredite, você pode ir muito mais longe, pode fazer muito mais. E, biblicamente falando, o ministério se torna muito mais longevo, com muito mais alcance, com muito mais relevância. Por isso que nós cremos na experiência do batismo com o Espírito Santo e buscamos o batismo com o Espírito Santo. Muito bem, chegando no tópico 3, já partindo aqui para o final dessa aula, a gente tem noção que a gente está chegando no meio do trimestre. Fala para nós como é que você vai fazer aí na sua igreja, uma vez que nós estamos... Você sabe que isso, essa aula agora, 29, isso. O que acontece, o que eu queria dizer, é que nós estamos chegando no meio do trimestre. Esse trimestre tem 13 aulas. Acontece que a lição 12 e 13, estes domingos da lição 12 e 13, vai acontecer exatamente no dia 24 de dezembro e 31 de dezembro. A véspera do final de ano, tanto Natal quanto Ano Novo em 2023, a véspera é no domingo. Eu já avisei os professores na minha igreja, eles estão preparando
uma grande aula para o dia 17. Então, dia 17, impreterivelmente, neste ano, a gente não cancela a escola dominical, nem no dia dos pais, nem no dia das mães, mas este ano não tem como. Mas os professores vão preparar um grande aulão no dia 17 para a conclusão do trimestre da escola dominical. Fala para nós aí nos comentários como que vocês vão fazer aí na sua igreja, tá? Tópico 3, ação do Espírito Santo e a obra missionária. Qual que é a função do Espírito na obra missionária? Primeiro, dentre muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo, né? O profeta Isaías profetizou e Jesus repetiu o que ele disse em Lucas capítulo 4, a partir do 17. Ele diz no 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, tá? Então, o Espírito Santo unge, escolhe, inspira, capacita, separa, envia e também é ele que direciona, não é? Aqui em Lucas capítulo 6, não é? Nós vemos uma oportunidade em que o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos estivessem envolvidos aí com outras atividades sociais, senão com a pregação do evangelho e a palavra. Paulo foi orientado a não ir a Roma numa certa ocasião por obra do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que direciona. E como acreditar em direcionamentos diários do Espírito Santo sem crer no mover, sem crer na experiência? Então, eu acredito que a vida de quem não crê na experiência pessoal com o Espírito Santo, tanto do revestimento quanto desse direcionamento, ela é uma pessoa que ela é salva, ok, mas o relacionamento dela com o Espírito Santo está minimizado, porque ela não crê que o Espírito Santo vai dizer para ela, fique em casa hoje, pega aquela rua, não vai por aquela que você vai todo dia, vai por outra hoje, né? Então, não sei. Bom, características do Espírito Santo também, ele capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, que é o Evangelho. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ser chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tá? Então, nós não podemos negar esse fato. Inclusive, domingo agora estaremos ministrando em Arthur Nogueira, no congresso ali dos adolescentes de Arthur Nogueira, dos jovens e tal, e o tema da festividade é Atos 29. Por quê? Porque Atos é o único livro da Bíblia, teologicamente falando, que ele não tem uma conclusão, ele não tem uma saudação para alguém, não tem nada. E um dos motivos que entendemos é exatamente por isso. Porque aquilo que o Espírito Santo começou em Atos 2 continua até o arrebatamento. Continua, não é? Então nós temos aí Atos 28, embora estamos vivendo Atos 29. Deus está fazendo coisas extraordinárias. E como diz o comentarista aqui, realmente o livro dos Atos dos Apóstolos, você sabe que o título ali não é inspirado, então ele poderia ser modificado para Atos do Espírito Santo, na vida da igreja primitiva ou através da vida dos apóstolos, algo parecido com isso. Bom, uma outra característica do Espírito Santo é que Deus age por meio do Espírito Santo.
Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, um ser impessoal, que se encontra longe do seu povo, não. Mas que ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo seu poder ativo do Espírito Santo. Tá? Então nós vivemos essa experiência de sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não é apenas uma experiência, uma utopia, uma ilusão, é uma experiência pessoal, subjetiva, mas é uma experiência real. Nós temos relatos bíblicos e nós temos a nossa vida também, tá certo? Então a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Então, eu repito, que não existe uma denominação com o alcance que tem a igreja pentecostal no Brasil e no mundo. Muitos excessos são feitos em nome de certos pentecostalismos, que são pseudo-pentecostalismos, muitos excessos, enfim, mas eu termino essa aula dizendo que nós temos que tomar um cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa no domingo, dizendo para ela que a parábola do trigo e do joio se aplica a tudo na nossa vida. Qual que é a mensagem na parábola do trigo e do joio? Cuidado para que, ao tentar limpar o errado, você não acabe cortando também o que é certo. Tipo assim, hoje não se lava mais arroz, né? O arroz já vem lavado, mas tem gente que ainda lava. Mas imagine você lavar o arroz numa peneira. Sabe aquela peneira de pedreiro? Que você passa areia, né? E você fica com quase nada na peneira. E o que fica é lixo. Então imagine você pegar para lavar o arroz numa peneira que não é uma peneira de arroz, que tem os furos bem fininhos para passar só a água. Imagine você colocar um saco de arroz numa peneira de pedreiro e jogar água em cima. O seu desejo é bom, sim ou não? A sua intenção é boa, sim ou não? Claro, você quer lavar o arroz, quer colher o arroz. Mas feito da maneira errada, você perde tanto o arroz bom quanto o arroz ruim. Então a parábola do joio é a mesma coisa, cuidado. Existem coisas que nós não temos capacidade de limpar e que o dono da seara, Deus, está dizendo que a separação de fato vai acontecer na colheita. Então a gente precisa tomar cuidado, porque no afã de limpar, e aí já está errado, porque quem limpa não somos nós, quem limpa é a palavra. Nós precisamos ser limpos. Agora, o que nos limpa e o que limpa os nossos irmãos é a palavra. A maior contribuição que eu posso dar para a minha purificação e para a purificação do outro é expor a palavra. Porque se eu quiser arrancar, isso aqui é joio, eu vou arrancar, o que eu vou fazer? O que a Bíblia diz? Lembra? Joio e trigo são muito parecidos. Então qual a melhor hora e a mais segura para separar o trigo do joio? Na colheita. Então lembra disso, é na colheita. Porque se fizer antes, mata o bom e mata o ruim. Você perde o que é bom e perde o que é ruim. Então a gente precisa ter cuidado. E tudo isso deve ser feito sobre o quê? A ação do Espírito Santo. É Ele que direciona, que envia, que capacita, é Ele que fala, é Ele que dá discernimento. E é Ele que dá crescimento à sua igreja. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.